Muito bem, amigos. Você sabe que o profeta Zacarias diz que apenas 1/3 do povo de Israel sobreviverá à extrema crise, quando a cidade de Jerusalém será tomada e as casas serão saqueadas e as mulheres forçadas, e metade da cidade sairá para o cativeiro. Zacarias 14:2 fala isso. Também no capítulo 13 de Zacarias. O que será um dos mais negros momentos da história de Israel, quando parece que estão à beira do aniquilamento total. Quando parece que está acontecendo isso, a indignação do Senhor se abaterá sobre os reinos do mundo, como está em Ezequiel 38, versículo 18. E o Senhor sairá e pelejará contra essas nações. Zacarias 14:3 fala sobre isso. Os 2 profetas jazendo mortos nas ruas de Jerusalém. Entretanto, após 3 dias e meio, repentinamente, o Espírito de vida de Deus entrará neles. Olha, que coisa magnífica. O Espírito de vida de Deus entrará nos corpos desses 2 profetas. E eles se levantarão e ficarão de pé à vista de todos. E aqueles que os veem serão tomados de grande temor. Eu imagino a cena. Então ouvirão uma voz do céu dizendo: subi. E subirão ao céu numa nuvem diante dos olhos de seus inimigos, tudo atônitos. Aí que acontecerá um grande terremoto, atingirá a terra, afetando o mundo todo. Esse terremoto vai afetar o mundo inteiro. O maior terremoto jamais visto, como está em Apocalipse 11:13, também em Apocalipse 16:18. Ageu 2, do 6-7, fala isso. Tá? 3 mudanças naturais acontecerão. Elas atingirão a terra, todas aparentemente causadas por um evento extraordinário, são aqui mencionados. Primeiro, as massas da terra, as massas de terra do planeta juntar-se-ão. Não haverá mais continentes, elas vão se juntar. As ilhas e os continentes tornar-se-ão uma só terra, acabou os continentes. 2, todo vale será exaltado e toda montanha será rebaixada. Os terrenos acidentados de hoje serão aplainados, transformando-se num jardim milenial. Olha que cena linda. 3, um terremoto tal como nunca visto pelo homem, desde que pôs os pés nesse planeta, acompanhará essas mudanças na superfície e aparência da terra. E, em 4º lugar, conforme registrado, a grande profundeza, possivelmente, eu acho que é o Oceano Atlântico, vamos dizer, voltará ao seu devido lugar no norte, e a terra será como nos dias antes de sua criação. Esse terremoto tão forte será que ele criará um enorme curso d'água em Jerusalém, que formará um novo rio, cujas águas correrão para o ocidente, em direção ao Mediterrâneo, e para o Oriente, em direção ao mar. Graças a este rio, o Mar Morto terá suas águas curadas. Eu até fico imaginando, as águas do Mar Morto são poluídas, elas serão curadas. E isto é, tornar-se um lago com peixes em grande quantidade. Eu fico imaginando. E vegetação abundante em suas margens. Nossa, como o Mar Morto se transformará. A área ao norte de Jerusalém, atualmente muito montanhosa e acidentada, se alguém viaja lá percebe isso, se converterá em planície, como diz o profeta Ezequiel no capítulo 14, versículo 10. 3. O Monte das Oliveiras se fenderá pelo meio, formando um vale muito grande, por onde a casa de Israel poderá escapar, como está em Zacarias 14, o 4:5. O Senhor vai vir do seu lugar oculto nesse dia. E vai o quê?
salvar seu povo, judeus cercados, sitiados, não apenas em Jerusalém, mas por toda a Palestina. Eles vão estar cercados e sitiados. E quando os judeus estiverem prontos para serem destruídos, o Senhor virá. Ele aparecerá repentinamente. Terá início o grande terremoto, que não atingirá somente a Palestina. Ele não causará apenas a separação do Monte das Oliveiras, de modo que se torne um vale por onde os judeus poderão escapar por esse vale, mas sacudirá toda a terra. Coisas terríveis acontecerão e grandes mudanças tomarão lugar. Podeis ler sobre essas coisas no livro de Ezequiel. Ezequiel 38, do versículo 17 ao versículo 23, fala muito sobre isso. Os judeus, ao fugirem por esta passagem, eles verão o seu Messias, que tanto rejeitaram, que veio para o quê? Para livrá-los. Cheios de gratidão e alegria, cairão aos pés do libertador e verão as feridas em suas mãos e pés. Subitamente compreenderão que o seu Messias é aquele que já esteve entre eles antes, e toda a nação judaica vai se converter a seu Deus. Estava na hora, né? A ira do Senhor sobre o exército de Gog manifestar-se-á em outros julgamentos, além do grande terremoto. Os exércitos de Gog se virarão uns contra os outros. Olha que loucura! Talvez levados pelo pânico e confusão causados pelo grande terremoto. Eles ficarão confusos, em pânico. E um vai se virar contra o outro. Uma intensa chuva de fogo e granizo, chuva de fogo e granizo, cairá sobre o exército. Está em Ezequiel 38, 22. Apocalipse 16, 21 também fala sobre isso. João diz que as pedras de granizo terão o peso de 1 talento. Ezequiel afirma que também será lançado fogo sobre o país de Magog. Ezequiel 39, 6. A descrição de Israel poderia muito bem ser de um ataque atômico. Vocês já perceberam isso? Isaías, o profeta Isaías descreve em Isaías 34, 9 e 10, Isaías descreve os efeitos do fogo sobre a terra. As tropas serão atacadas por uma praga que causará terrível sofrimento e calamidade. Em consequência dela, apenas 1/6 do exército invasor sobreviverá ao juízo do Senhor. Apenas 1/6, como está em Ezequiel 39, 2. Ficando destruído seu poderio militar. Só em Jerusalém serão mortos 7.000. E a 10ª parte da cidade será destruída. 7.000. E a 7ª parte de Jerusalém será destruída. A devastação será tamanha que Israel poderá viver 7 anos dos despojos da guerra, como está em Ezequiel 39, de 8 a 10. Pode ler lá. 7 meses serão precisos para sepultar os mortos. E depois disso, equipes permanentes ficarão procurando os cadáveres restantes, a fim de limpar a terra. Ezequiel 39 diz: diz Isaías que o Senhor entregou-os à matança, e com o seu sangue os montes se derreterão. Está em Isaías 34, tá? O versículo 2 e 3, lê lá. Jeremias declara que o Senhor, abre aspas, os ímpios entregará a espada e serão os mortos do Senhor naquele dia, desde uma extremidade da terra até a outra extremidade, fecha aspas. Jeremias 25, começa pelo 31. Os julgamentos do Senhor sobre os exércitos de Gog são conhecidos nas Escrituras como o grande dia do sacrifício, entre aspas, do Senhor. Isaías 34, 5 a 6. Da contenda do Senhor com as nações, Jeremias 25, 31. Da ceia do grande Deus, Apocalipse capítulo 19, versículo 17. Estão gostando? A seguinte aparição de Cristo, depois de visitar seu templo, será entre os aflitos filhos de Judá,
à beira da derrota. No auge da sua crise, com tropas inimigas de várias nações devastando a cidade, Cristo aparecerá. Assistido por uma hoste dos céus, ele derrotará e destruirá os exércitos conjuntos dos gentios. E se mostrará aos judeus prostrados, porque os judeus estarão prostrados, como poderoso libertador e conquistador, há tanto esperado pelos judeus, porque eles esperam o Messias. Enquanto amor, gratidão, assombro e admiração lhe enche o peito, o libertador lhes mostrará os sinais da sua crucificação, identificando-se como Jesus de Nazaré, a quem haviam rejeitado e que fora morto por seus pais. Então, o que acontecerá? A descrença abandonará as almas dos judeus e será removido o endurecimento deles, que veio em parte sobre Israel. Uma pergunta: Armagedon assinala o fim do mundo? Se o fim do mundo é a destruição dos iníquos, então o Armagedon é o fim do mundo. É impossível ter início o milênio sem a destruição generalizada dos iníquos. Por isso que o Armagedon vai acontecer. Espero que gostaram dessas palestras e tirem proveito delas.